Muito bem, pessoal, o conteúdo da nossa aula é polígonos. Bem, a palavra polígono tem a origem grega e o significado dela, em suma, é vários ângulos. Aqui nós temos como exemplo a geometria das abelhas, que utilizam hexágonos regulares, que possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. Isso também é utilizado para calçadas, pisos de calçadas. Por quê? Porque os hexágonos regulares eles se encaixam perfeitamente uns nos outros. Bem, o que é uma linha poligonal? Uma linha poligonal é uma sucessão de segmentos consecutivos, um após o outro, e não colineares, 2 a 2. Uma linha poligonal pode ser classificada em aberta, aqui nós podemos ver uma sucessão de segmentos 2 a 2 não colineares. Ela pode ser fechada, simples, onde as linhas não se cruzam, os segmentos não se cruzam, e não simples, onde os segmentos vão se cruzar. Bem, qual que é a definição de polígono a partir de linha poligonal? Aqui nós temos exemplos de linhas poligonais aberta, fechada, simples e não simples. Polígono vem a ser uma linha poligonal fechada e simples. É o caso dessa figura aqui. Uma forma um tanto confusa, mas é simples, uma linha poligonal simples, porque não há cruzamento entre os segmentos, e é fechada. Bem, polígonos podem ser convexos. Polígonos convexos são aqueles onde ocorre o seguinte: se eu tomar quaisquer dois pontos A e B dentro, na parte interna desse polígono, o segmento de reta que une esses dois pontos sempre vai estar dentro, sempre vai estar contido no próprio polígono. Enquanto que os polígonos não convexos, isso nem sempre acontece. Aqui nós tomamos um ponto A e um ponto B, e o segmento de união desses dois pontos não está totalmente dentro do polígono. Nomenclatura de polígonos: 3 lados, muito conhecido, triângulo; 4 lados, quadrilátero; 5 lados, pentágono; 6 lados, hexágono; 7 lados, heptágono; 8 lados, octógono; 9 lados, eneágono; 10 lados, decágono. Bem, acima disso aí, alguns polígonos recebem nomes especiais. Por exemplo, de 11 lados é chamado de undecágono. De 12 lados, dodecágono. De 15 lados, pentadecágono. De 20 lados, icoságono. Muito bem. Vamos falar agora sobre as diagonais de um polígono. As diagonais de um polígono, como já dito, elas surgem quando nós unimos dois vértices não consecutivos do polígono. Porque se nós unirmos dois vértices consecutivos, nós não temos uma diagonal, nós temos um lado do polígono. Então aqui nós podemos ver diagonal, 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 uma diagonal. União de dois vértices quaisquer do polígono que não sejam consecutivos. Bem, existe uma fórmula para determinar o número de diagonais de um polígono. Essa fórmula relaciona o número de diagonais de um polígono a partir do número de lados do polígono. Essa fórmula aqui: D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2, onde D é o número de diagonais, como já dito, e N é o número de lados. Essa fórmula ela pode ser demonstrada. Bem, vamos um exemplo de aplicação dessa fórmula. Quantas diagonais possui o
decágono. A fórmula está aqui. Bem, a fórmula relaciona o número de diagonais com o número de lados. Qual que é o número de lados de um decágono? Isso é fácil. O número de lados de um decágono é 10. N, então, é igual a 10. Isso significa que nessa fórmula, onde houver N, eu vou colocar 10. Bem, então, o número de diagonais de um decágono é dado por essa expressão aqui. 10 vezes 10 menos 3 sobre 2, resolvendo o parêntese. D igual 10 vezes 7 dividido por 2. D igual 70 dividido por 2. D é igual a 35. Então, o número de diagonais do decágono a partir da fórmula, a partir do número de lados do decágono, é 35. Isso mesmo, um decágono possui 35 diagonais.